Pra gente começar, então, a falar da festa de Babette, a gente tem que falar daquilo que não foi tão festivo, né? Que foi a vida da Karen Blixen, né? Um sobrenome difícil para disléxicos. Blixen, que é autora do conto A Festa de Babette. A Festa de Babette, ela é baseada no conto da Blixen e um mínimo de biografia dela vai te ajudar a dar mais valor pro filme da festa, que em si mesmo o filme já se basta, mas quando você conhece a história da Karen, o filme fica mais comovente ainda, porque a história dela, ela tem um livro, ela tem acho que 2 livros de memórias, mas um deles se chama Out of Africa, né? Que se transformou num filme muito famoso na década de 80 também, onde a Meryl Streep interpreta a Karen Blixen, que conta a história dela quando ela foi morar na África, acho que é no Congo, se eu não me engano. Inclusive tem lá no Congo tem um museu da Karen Blixen, ela foi lá numa fazenda de café, foi cuidar junto com o marido dela, que era um nobre dinamarquês, a Karen é dinamarquesa. Só que quando ela vai pra lá, o marido é da Esbórnia, entendeu? Eles estão juntos, mas assim... Daquele jeito, né? Ela já tem um naufrágio de relacionamento dela, porque quando ela tá na Dinamarca, ela se apaixona pelo irmão do cara que ela casou. O irmão não quis... Dava um roteirinho de filme nacional, uma literatura, um Machado de Assis, que isso aí fazia miséria. Frouxo. E ela não consegue, o cara não quer nada, mas o irmão se interessa. E ela fala assim, beleza. Né? E os dois eram pra Frentex. Pra Frentex, cara. Pra Frentex na época. Saudade dessa expressão, essa é boa, muito boa. Porque eles queriam já viver como jovens dos anos 60, eles são lá do começo do século XX. E aí eles decidem, então, vamos casar e tudo mais, mas pra gente poder ter uma liberdade, vamos lá pra fazenda da família do cara, de café lá no Congo, precisa alguém cuidar. E eles foram pra lá. O casamento acaba não dando certo e a Karen tem que... sério que não deu certo? Infelizmente não. Infelizmente não. Quem poderia suspeitar? Então eles vão pro Congo, né, vão assumir a fazenda de café, mas o cara é da noitada, ele não quer saber de muita coisa e a Karen tem que acabar assumindo, né, a gerência da fazenda como um todo. O casamento vai de mal a pior, porque o cara só quer festa, só quer mulher e não era exatamente um relacionamento não nasceu amoroso, assim, né? Não nasceu para isso. Tem já uma tragédia que começa ali, porque o marido, como ele era, né, pulava a cerca, ele pegou sífilis e uma das ideias é que a Karen foi contaminada de sífilis pelo marido, embora tenham outras teorias a respeito, mas o fato é que ela tem que lutar com relação às consequências da sífilis durante toda a vida dela. E parece que uma das causas da morte é uma das consequências que a sífilis leva. Ela morreu de raquitismo quase, ela ficou muito magra, assim, muitos anos depois. Mas o fato é que ela só teve problemas com o marido. Separa-se, né, naquele contexto, e ela vai se apaixonar por um daqueles aventureiros, né, tipo Ernest Hemingway, que gostavam de fazer caçada na África, o cara que era aviador, fotógrafo, etc. Que é a história do... Que vai ser a história do Out of Africa. O Robert Redford vai ser o par romântico Hoje em dela. dia seria o quê? Um fotógrafo, surfista, tatuado, meio skatista, sei lá... Tipo o Jorge, o fotógrafo que o Fábio Júnior fez numa novela, lembra? Isso, o Jorge Tadeu. O Jorge Tadeu. Era um tipo de Jorge Tadeu, tipo, né? Sem a flor. Um sujeito sem a flor. Sem a flor. É tipo um Jorge Tadeu mesmo, assim, um sujeito meio um aventureiro, assim. Exato, que não Hoje quer... seria um cara engajado com causas. Muito provavelmente. Pai de pet, né, vegano. Provavelmente. Jamais seria... Coque samurai. Caçador. Esse sujeito aí. Mais ou menos isso. Eu tô ficando com raiva do Robert Redford. Você continuar a falar da maneira dele. Era isso o aventureiro. Ele era esse aventureiro. E eles se apaixonam. Ele é um dos responsáveis por fazer ela perceber que ela era uma contadora de histórias nata. A Karen sempre dizia, eu não sou uma escritora, eu sou uma contadora de histórias. Seria diferente. Bom, o fato aqui, tem o grande romance, grande paixão, e o sujeito morre num acidente de avião. Naufrágio pouco é bobagem, né? E a fazenda vai à falência. E ela volta para a Dinamarca com sífilis, sem um puto dinheiro no bolso, sem o amor da vida dela, e tem que voltar com a mão à frente e outra atrás para a família abrigá-la e ela recomeçar a vida, então já não era velha, mas já tinha caminhado na vida. E aí o que acontece? Aí ela vai virar escritora. E aí quando ela conta todos os contos, as histórias, o próprio Out of Africa, que é as memórias dela na África, como ela saiu da África, né? Esse livro termina aí com ela saindo da África. Um desses contos é justamente a Festa de Babette, na qual, quando você conhece o mínimo dessa biografia, você percebe que a Babette não tem como você não associar. Não tem como. Porque a história da Babette no filme é de uma mulher em que
de certo modo, tinha tudo, estava se realizando e perdeu tudo por conta da Revolução Francesa, né? Acho que, se eu não me engano, acho que era francesa. Não, e é interessante assim, porque muitas vezes o autor ele não precisa ter uma história parecida, ele pode simplesmente criar uma história, mas quando tem essa relação, quando a biografia ela faz um espelho ali com a obra, aí é interessante e a gente não pode deixar de lado, porque muitos conteúdos biográficos vão estar ali, vão aparecer ali. Então tem muitos autores que fazem isso em alguma obra. Tem autores que passam a vida inteira escrevendo sobre si mesmo, né? Também tem alguns desses, assim. Mas é muito interessante a Kari Blixen por causa dessa questão também de ter toda uma vida para então poder escrever.